Mais uma categoria de servidores federais decide entrar em greve. Hoje foi a vez dos policiais rodoviários cruzarem os braços. A reivindicação é de aumento salarial e também do efetivo. Veja também na edição de hoje. Exclusivo. O Band Cidade mostra como funciona o mercado pirata no centro de Porto Alegre. Com catálogos nas mãos, ambulantes vendem tênis falsificados em plena luz do dia. Tem de 120 até 340 modelo. Um incêndio destrói 3 casas no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Adolescente de 16 anos é flagrado com um revólver em escola da capital. Tempo seco retorna ao estado nesta terça-feira e as temperaturas continuam altas. A repercussão das viradas emocionantes da dupla Grenal no Brasileirão. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Show de prêmios H-Pharma. A rede H-Pharma de farmácias está comemorando 15 anos. Ganha presentes é você. São 30 mil prêmios. Um carro modelo 2013, 2 motos, TVs LCDs, notebooks, tablets e muito mais. A cada R$30 em compras de perfumaria e higiene nas lojas H-Pharma, você ganha uma raspadinha com chances de ganhar brindes instantâneos e concorre a diversos prêmios. E você ainda pode aumentar as suas chances pagando com o cartão H-Pharma e comprando a marca própria da rede. Aproveite, são muitas chances para você levar um presente da H-Pharma para casa. Produtos falsificados são vendidos em plena luz do dia no centro de Porto Alegre. Os vendedores regulares não se intimidam com a presença da nossa equipe. A venda acontece na Rua Voluntários da Pátria, em frente ao Camelódromo. Os vendedores conseguem driblar a fiscalização. Eles não mostram o produto, mas um catálogo com fotos das falsificações. Tem de 120 até 340 modelo. Você confere a reportagem completa no próximo bloco. Pela primeira vez na história, a Polícia Rodoviária Federal vai entrar em greve, em greve nacional. Os agentes decidiram cruzar os braços e só devem atender acidentes com vítimas ou que atrapalhem muito o trânsito. Em assembleia em Porto Alegre, 145 policiais rodoviários aprovaram a greve quase por unanimidade. A paralisação começa oficialmente na próxima quinta-feira. A promessa dos agentes é suspender as fiscalizações e apenas atender acidentes com vítimas ou que estejam prejudicando muito o trânsito. A Polícia Rodoviária Federal existe há 84 anos e é a primeira vez na história que a categoria entra em greve nacional. Os policiais rodoviários ganham entre 5 e 10 mil reais. Com a decisão, a categoria adere à mobilização de outros servidores federais que também estão em greve por melhores salários e condições de trabalho. Que quarta-feira pela manhã haverá um ato de entrega coletiva dos cargos de chefia. Todos os chefes da Polícia Rodoviária Federal serão convidados a entregar os cargos em um sinal de apoio à categoria. E as medidas como operações padrões ou redução de efetivo ainda continuam em deliberação. Os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ainda têm atividades atrasadas por causa da greve, que durou quase um mês, têm até o dia 21 para finalizar as aulas e avaliações do semestre passado. As datas de matrículas para o segundo semestre ainda não foram definidas. Os servidores administrativos da URGS seguem paralisados, assim como os professores e técnicos da Fundação Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria, Fundação Universidade Federal de Rio Grande. Um incêndio atingiu 3 casas do bairro Humaitá, em Porto Alegre. A nossa equipe acompanhou o desespero dos moradores antes da chegada dos bombeiros e o esforço dos agentes para combater as chamas. Enquanto os bombeiros não chegavam à Vila dos Ferroviários, os moradores tentavam salvar o que podiam. O incêndio se alastrou por 3 casas de alvenaria e madeira. A população está bastante desesperada, os bombeiros ainda não chegaram aqui no local, a gente pegou alguns agentes da EPTC, de ver a confusão, muita fumaça, são a própria comunidade que está ajudando a retirar todos os pertences, objetos, tentando salvar alguma coisa. Eu só vi aquele lavareda que já estava passando para casa ali e saí. Este morador teve toda a casa destruída. O meu filho construiu tudo ali, queima tudo, né?
3 caminhões dos bombeiros foram acionados. O fogo foi controlado, mas não se sabe o que provocou o incêndio. Houve uma queima total de uma residência, um veículo, um Ford Escort, e queima parcial das outras 2 residências. Um jovem de 16 anos foi flagrado com um revólver dentro de uma escola na zona norte de Porto Alegre. A arma foi encontrada nesta segunda-feira na mochila do adolescente na escola Rubem Berta. O aluno disse aos professores que achou o revólver no lixo. A arma calibre 22 está registrada e não há ocorrência de roubo, furto ou perda. O dono do revólver deve prestar esclarecimentos à polícia nos próximos dias. A polícia procura 2 homens que assaltaram um posto de gasolina na manhã de hoje na zona norte da capital. Um deles usava o uniforme do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. O Instituto Geral de Perícias esteve no local fazendo o registro fotográfico e analisando as impressões digitais dos criminosos. Eles chegaram direto ao cofre, sabiam que ali tinha o dinheiro. Os bandidos acabaram levando alguns envelopes de fornecedores com cerca de R$300 e o computador que armazenava as imagens das câmeras de videomonitoramento. Segundo o gerente, esta foi a primeira vez que o posto foi assaltado desde a sua inauguração há 12 anos. A polícia espera que as câmeras de segurança dos estabelecimentos vizinhos ao posto ajudem nas investigações. Segundo os funcionários, um deles estava usando uma camiseta do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC. Ele chegando, ostentando uma insígnia de policial, né, uma camiseta com dizeres de um órgão policial, ele chama a atenção na hora onde ele esteja. Então, facilita o reconhecimento pessoal dele pelas pessoas que estiveram ali. O lucro líquido do Banrisul apresentou uma queda de 4,3% no primeiro semestre deste ano. O lucro líquido da instituição acumulou 419 milhões de reais. Apesar do efeito da redução de taxas e spreads, o resultado no semestre reflete um aumento das receitas de crédito, tesouraria e prestação de serviços. Segundo o presidente, o resultado também mostra os investimentos em modernização tecnológica, que somaram 195 milhões de reais. O banco aumentou em 22 o número de agências e o projeto de expansão da rede prevê a abertura de mais 50 até o final do ano. A nossa perspectiva é de continuarmos crescendo, vamos ganhar mercado. Esse é o desafio, né? De, nesse ambiente de maior competitividade, aumentarmos a nossa participação do mercado. Afonso Ritter, a queda no lucro tem a ver com a queda nos juros também. Boa noite. Boa noite. Sim, essa queda aconteceu com a maioria dos grandes bancos, inclusive, que devem terminar o ano no máximo empatando seus lucros com o do ano passado. É o resultado da queda dos juros e também da diferença entre o que eles pagam na captação de dinheiro e cobram na sua aplicação. É uma nova fase dos bancos de menores lucros, graças a Deus, que foi inclusive liderada pelos bancos oficiais, o Banrisul entre eles, sob pressão da presidente Dilma. Afonso, a Ficomércio divulgou uma pesquisa que mostra que, apesar de ainda otimistas para o futuro, os empresários gaúchos estão mais pessimistas em relação ao momento atual. E não é para menos, com tanta notícia ruim vindo principalmente da Europa e Estados Unidos, nossos principais parceiros comerciais. A queda do índice de confiança na economia e no seu próprio negócio foi grande, 12% frente a junho e mais de 13% em relação a julho do ano passado. Mas suas expectativas ainda são favoráveis à contratação de funcionários e à realização de investimentos, segundo a pesquisa. Obrigada, boa noite, Afonso. O que um mega evento esportivo como a Copa do Mundo pode deixar de legado para a cidade sede? Ex-atletas e entidades ligadas à cidadania e sustentabilidade estiveram hoje na capital e cobraram dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre garantias de investimentos sociais. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser, presidente da Associação Atletas para a Cidadania, participou do evento que aconteceu na Faculdade Monteiro Lobato. Os 5 candidatos que estiveram presentes assinaram termos de compromisso. Quem for eleito deve aumentar o acesso da população ao esporte, garantir a transparência nos gastos públicos, além de estimular o desenvolvimento sustentável. A ação passará ainda por outros 6 estados. E agora a gente fala do tempo. A instabilidade diminuiu, mas o céu ainda ficou bastante nublado nesta segunda-feira. E para amanhã... Estados.
E agora a gente fala do tempo. A instabilidade diminuiu, mas o céu ainda ficou bastante nublado nesta segunda-feira. E para amanhã, Cláudio Andrade, qual é a previsão? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, amanhã o tempo já fica mais aberto em grande parte do estado. E tem também temperaturas baixas, mas somente em algumas regiões. É o que a gente confere agora. A terça-feira começa com céu aberto em boa parte do estado e sem previsão de chuva. Mas uma frente fria que se encontra no Uruguai provoca nebulosidade no sul, onde o tempo muda apenas na quinta-feira. O frio volta à região da campanha, onde a mínima deve ficar em torno dos 9 graus. Já em municípios do centro-oeste, a temperatura fica amena pela manhã e a previsão é que os termômetros marquem 14 graus em Iraí e 13 graus em Santa Maria. Com a volta do sol, as temperaturas sobem à tarde. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 28 graus. Já na Serra, o tempo segue mais ameno e a máxima não passa dos 18 graus em Vacaria. E o tempo segue seco pelo menos até quinta-feira, pois um bloqueio atmosférico sobre boa parte do Brasil impede que áreas de instabilidade que se formaram entre Uruguai e o Rio Grande do Sul provoquem chuva. A seguir, a apresentação da nova contratação colorada, o atacante Rafael Moura. E veja também como funciona o comércio pirata no centro de Porto Alegre. Ambulantes vendem dezenas de modelos de tênis falsificados em plena luz do dia. O funeral dos vikings era cheio de simbolismos. O corpo do guerreiro era colocado num barco com todos os seus pertences e depois tudo era incendiado. E para entrar em Valhalla, o viking tinha que morrer com a espada na mão. Mas alguns desprevenidos morriam com a espada na cintura. Então seja prevenido. Faça do seu jeito. Faça o plano Funeral Ângelos. Com cremação a partir de R$ 45 mensais. O Grupo Vilela entende o mercado como uma complexa equação. Gestão tributária e consultoria contábil. Recuperação empresarial e administração de passivos. Soluções integradas Vilela em auditoria e consultoria, somando resultados para todos os empresários. Empreendedorismo tem fórmula sim. Fale comigo, fale com o Grupo Vilela. Chegou no shopping e descobriu que aquela liquidação incrível acabou de começar? Ah, eu sei, sua amiga vai adorar, mas você tá sem crédito pra avisar? Ah, acabe com essa ladainha todo mês. Recarregue seu celular agora e de qualquer lugar com o OnePay. Ligue asterisco 3113 do seu celular e pronto. Não tem segredo. Dá até pra programar a recarga todo mês só com o envio de um torpedo. Ligue asterisco 3113 e não deixe pra outra hora. Recarregue seu celular agora. Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Não perca no Jogo Aberto RS desta terça-feira, a projeção da rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Tem as notícias da dupla Grenal e muito mais. É nessa terça, ao 12h30, aqui na Band. Chegou a hora de você assinar Sim e ganhar internet banda larga de 5 megas sem mensalidade por 3 meses. Uma oportunidade incrível de ter os melhores canais da TV por assinatura e ainda navegar à vontade na internet em alta velocidade. Quem é inteligente leva mais por menos. Sim, mais tecnologia, os melhores canais e a melhor internet. Assine já e ganhe 3 meses de banda larga 5 mega.